Durante este nosso tempo em Bali, a gente teve oportunidades únicas e uma delas foi a visita a um sacerdote balinês. Existem várias pessoas, vários níveis desse sacerdote balinês dentro da tradição do hinduísmo, que é a principal religião aqui da ilha. Existe um tipo de sacerdote que é aquele que faz as cerimônias mais simples, como cerimônias de purificação, cerimônias de oferendas. E existem sacerdotes mais e mais graduados, que são aqueles estudiosos de toda essa tradição do hinduísmo e todos os seus pormenores. A gente teve a oportunidade de visitar um deles e eu quero neste vídeo mostrar para você uma única coisa que ele falou quando fizemos uma pergunta que é: o que você considera como certo e errado? Durante o nosso retiro, todas as manhãs, as participantes do retiro se reuniam comigo e a gente tinha um momento de discussão a respeito de um tema. E um dos temas que surgiu foi o quanto nós nos preocupamos quanto o que é certo e o que é errado. Então eu te convido primeiramente a notar que existe dentro de nós uma espécie de livro de regras. E esse livro de regras foi construído ao longo da nossa vida, de acordo com a nossa cultura, as escolas que a gente frequentou, a nossa família, a religião e ao nosso sentido do que é correto e não correto. Eu gosto de chamar esse livro do nosso grande livro do certo e do errado que existe dentro de nós. E é claro que para todas as sociedades, todas as culturas, esse livro é importante, esse livro interno, porque é o nosso modo de conduta na sociedade, de acordo com como a sociedade se organizou. Certas coisas que são certas para nós, para outras culturas não são, e vice-versa, correto? Mas, no entanto, dentro de nós, quando a gente se aprofunda, eu te convido aqui a ter uma outra reflexão. E veja bem, de modo algum eu estou dizendo que não devemos ter esse livro, ok? Ele é importante, mas a gente vai dar um passo além e se aprofundar. Então, por exemplo, nosso livro interno, do certo e do errado, diz o seguinte: é errado mentir. E eu tenho certeza que você concorda comigo, que é errado mentir. Mas eu te pergunto, você mente? Mente sim. A gente faz pequenas mentirinhas ao longo da nossa vida. E mais do que isso, nós mentimos para nós mesmos. Um outro exemplo, a gente acredita que é muito errado roubar. Mas será que a gente rouba? A gente rouba também. A gente faz pequenos roubos ou grandes roubos na natureza. A gente rouba a vida do nosso corpo, quando a gente maltrata o nosso corpo. A gente rouba a nós mesmos quando nos enganamos, quando a gente é mais ou menos assim com a gente. Portanto, nesse nosso livro interno do certo e do errado, a gente utiliza esse livro com nós mesmos e com certeza a gente se condena e a gente acredita que merece castigo. E a gente vive a nossa vida assim. Então, quando a gente acredita nessa força do certo e do errado dentro de nós, é muito possível que a gente viva a nossa vida com medo. E a pessoa que a gente é no mundo é essa pessoa assim, meio tensa. Mais uma vez eu vou repetir, eu não estou dizendo que isso é errado, que o livro não deveria existir dentro de nós. Mas o que eu estou dizendo é que é possível a gente, de certa forma, tirar esse pensamento do nosso campo e agir não pelo certo e pelo errado, mas pelo amor, pela paz e pela sabedoria divina em nós. É simplesmente uma questão de mudança de perspectiva. Como tivemos essa discussão pela manhã, e naquele mesmo dia nós visitamos um sacerdote balinês muito graduado, desses que tem a permissão de realizar grandes cerimônias, como cremações, casamentos, cerimônias sociais grandes. E ele foi muito gentil conosco, passando 1h30 com o nosso grupo, respondendo perguntas. E quando a gente perguntou para ele sobre o que ele acreditava como certo e errado, ele deu uma longa explicação, baseado
na tradição hinduísta com diversos níveis de certo e de errado. Eu vou compartilhar com você agora apenas 2 pontos que ele colocou, que eu considero muito importantes, porque nesse tempo do nosso vídeo não é possível que eu passe tudo aquilo que ele explicou pra gente, ok? Então, um ponto importante, ele disse assim: todos nós sabemos o que é certo e errado, dependendo daquilo que a gente faz, de acordo à sua posição na sociedade. Por exemplo, se você é um gerente de banco, você trabalha em um banco, o banco vai te entregar um livro de condutas, um conjunto de regras sobre aquilo que você pode fazer ali naquele teu cargo e aquilo que não pode fazer. Então, o gerente de banco sabe, na sua posição, o que é certo e errado para ele, perante a sociedade. O vendedor de frutas tem outra perspectiva sobre o certo e o errado. O professor tem outra, o juiz tem outra, o médico tem outra, e assim por diante. Portanto, ele explicou para nós que no nível mais básico, de acordo à posição que nós ocupamos na sociedade, nós temos internamente o nosso livro de conduta. Portanto, o certo e o errado significa como eu me comporto de acordo à posição em que eu ocupo. Não é interessante? Então, sobre esse ponto de vista, eu te convido a notar qual é a sua posição na sociedade. Você é mãe? Você é pai? Você é professor? É médico? É comerciante? O que é certo e errado de acordo à sua posição na vida, na sociedade, na nossa cultura? Esse sacerdote nos explicou que essas regras de conduta, para ele, que é um servidor de Deus, são diferentes. E existe uma coisa muito específica. Para todos nós na sociedade, qualquer outra profissão, qualquer outra ocupação, a gente pode, se alguém te ofender, se alguém te tratar mal, se alguém disser algo que você não gosta, a gente tem permissão de revidar e responder de volta, né? E fazer uma pequena guerra ali, uma pequena discussão entre a outra pessoa e a gente. Mas o sacerdote, ele no caso, um servidor de Deus, não pode fazer isso, porque ele precisa se manter nas regras de Deus. Ele precisa se manter na conduta daquele que cria, daquele que sabe, daquele que ama, daquele que é puro e sustenta a paz. Olha só. Portanto, no caso dele, se uma pessoa ofende, se trata mal, se faz algo que ele não gostou de alguma maneira, ele não pode responder de volta. Isso faz parte das suas regras de certo e errado. Então ele pega tudo aquilo que de certa maneira ele não gostou, que foi ruim para ele, e aquilo será purificado de outra forma. Aquilo entra nele e através das suas oferendas, das suas purificações, das suas orações, dos seus mantras, da sua meditação, da sua conduta interna, aquilo vai se diluir e dessa maneira o mundo será melhor. Eu achei aquilo interessante demais e resolvi que eu quero ser assim também. E talvez eu possa ser assim, porque eu não preciso perpetuar uma ofensa. Eu posso muito bem deixar que aquilo venha a mim, entender que aquilo que a pessoa diz é mais problema dela do que meu, é mais a opinião dela do que a verdade, e eu posso entender isso, pegar o que ela me entregou e simplesmente deixar ir. Aquilo não me pertence. Eu posso me purificar, eu posso meditar, eu posso orar, eu posso fazer muitas coisas para que isso se dilua no mundo. Eu pessoalmente acredito que todas as vezes que a gente cria uma guerra interna ou uma guerra com outra pessoa, de certa forma, a gente perpetua a guerra no mundo. E se eu puder escolher entre perpetuar a guerra e perpetuar a paz, eu vou escolher perpetuar a paz. E essa é uma atitude consciente. Então, para finalizar aqui o nosso vídeo, eu te convido, primeiramente, a anotar dentro de você o que é certo e o que é errado.
na sua opinião. E notar também que você faz as coisas que você acredita errada, ainda que seja internamente com você mesmo. Note que por conta disso, você acaba desejando, de certa forma, uma certa punição para si mesmo e sofre. Será possível abandonar isso? Será possível que, ao invés de regras rígidas de conduta, de certo e errado, a gente possa viver simplesmente a partir da perspectiva do amor, da paz, da confiança, da fé, daquilo que é bom? Será possível? E por que não a gente ousar um pouquinho mais e pegar essa ideia do sacerdote balinês e aquilo que vem a mim que eu considero ofensa, eu simplesmente deixo ir e perpetuo a paz no mundo. Se você está gostando aqui da nossa série Bali, ela ainda não terminou. Ela continua mais um pouco. Continue seguindo a gente, deixe um gostei aqui no vídeo e olha, deixa um comentário para mim. De repente, você tem algo a dizer a esse respeito. Um beijo.